noite. É sempre muito gostoso a gente estar aqui junto com vocês, refletindo sempre sobre algum assunto que possa nos ajudar para a gente estar melhorando e crescendo, cada vez mais e nos iluminando. O Galácio perguntou para mim se eu ia falar dos mortos, então quero dizer para vocês, vivo falando de vivo, porque na verdade a gente tem aí, a vida é uma só, né? Então, encarnado ou desencarnado é única, é uma continuação de uma coisa da outra. E eu aconselho todo mundo que eu me baseei bastante nesse livro que tem aí na biblioteca, é de Leon Denis, Depois da Morte. É um livro que não é difícil de ler, embora seja um livro de estudo, ele é fácil. Quando tiverem alguma dúvida, que clarear um pouco mais, além da parte das obras de Kardec, ele ajuda muito a gente no entendimento pelo jeito que Leon Denis escreve. Mauro gosta muito do Leon Denis, né? Então, recomendando. E a primeira parte eu já tirei daqui. O que nós vamos conversar agora, vocês vão achar meio estranho esse meio começo. Entra, Luísa, seja bem-vinda. Vocês vão achar um pouco estranho, mas eu vou falar sobre as revelações, né? É a primeira proposta desse livro aqui de Leon Denis. Li, me auxiliar. Enroscou? Tá ligado. Puseram a pilha. Tem vídeo? Desde o comecinho da humanidade, a gente está recebendo notícias, orientações do mundo espiritual, né? Desde o comecinho. Então vamos pensar no nosso governador, que é Jesus. Ele sempre teve uma preocupação em mandar em todos os momentos essas revelações. Então vou guardar essa palavra. Todos os conhecimentos que nos chegaram desde o início dos tempos foram através das revelações trazidas pelos reveladores. Quem são os reveladores? São os missionários que Jesus mandava de tempos em tempos para nos ajudar a entender esse mundo espiritual. Porque quando a gente está aqui vivendo, a gente está mais preocupado com matéria. Então alguém tem que trazer esses conhecimentos para a gente, né? Para a gente viver as nossas duas essências, a material e a espiritual. Então, ao longo da história da humanidade, o nosso governador, então, mandou revelações incontáveis em todos os pontos do planeta, né? Principalmente algumas locais. Por que locais? Porque aquele povo estava precisando de uma determinada orientação bem localizada. Eles eram migrados, eles vieram de outros planetas para cá para ajudar Jesus para a humanidade caminhar, porque naquela época a gente era ainda muito primitivo, vivenciando ainda, procurando alimentos, caça, pesca. Então a gente dá uma caminhada melhor. Eles já estavam com problemas, esses migrados em outros planetas, evoluídos, mas com a moral complicadinha. Combinaram com Jesus que viriam para cá para nos ajudar nessa evolução, estariam aqui, e Jesus os acolheria com essas revelações para melhorar a moral desses migrados que estavam chegando. E eles ficaram até preocupados, mas Senhor, se mesmo com essa orientação desses missionários, e se a gente não melhorar? Aí Jesus, para tranquilizar esse povo migrado que estava chegando, disse:
eu mesmo estarei encarnado, estarei presente para ajudá-los pessoalmente. Então, olha a preocupação desse governador misericordioso, tá acudindo esse pessoal que estava vindo para cá para nos ajudar. Quem são eles? É Buda, Krishna, Sócrates, Hermes, Trismegisto, Orfeu, Vedas, foram os reveladores que vieram trazer revelações locais. Por exemplo, Sócrates veio ajudar na Grécia, foi um revelador que trouxe conhecimentos na Grécia. Buda, né? Krishna, numa região bem na Ásia, bem no centrinho, que era o Nepal. Hermes veio aqui no Egito. Não precisa guardar isso daí, eu estou falando, cada um veio para um determinado local, trazendo esses conhecimentos de onde eles vieram, e essa revelação chegou para eles para melhorar a moral, porque a parte de material, tecnologia, eles já tinham, tá? A gente aqui na doutrina espírita, a gente trabalha nas nossas palestras, nossos estudos, essas três que foram as mais significativas para nós. Então, a revelação de Moisés, a de Jesus, né? E também a doutrina espírita. Então, estão percebendo que os conhecimentos vêm através sempre de revelações, médiuns que recebem essas orientações da doutrina. O papel mais importante de Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, trouxe muitas informações, mas o que a gente resume para Moisés? A ideia do Deus único. Então vamos ficar com algumas informações, porque o assunto é muito comprido. Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, falou uma opção de coisa, mas o que eu posso resumir das revelações mais importantes de Jesus que ficaram? Então, a existência de Deus, monoteísmo, o amor, que é o resumo de toda a doutrina de Jesus, e a imortalidade da alma, quando ele retorna depois mostrando, né, que a imortalidade existe. Então, isso é o mais importante de Jesus. Olhando todas essas revelações, estas foram locais, mas profundas e trazendo grandes conhecimentos. Como elas eram profundas e elas vieram em grupo localizado, essa informação chegou para um grupinho pequeno de pessoas que eram chamados, e eu coloquei aqui, só os iniciados é que tiveram conhecimento da doutrina. Quem eram iniciados? Pessoas escolhidas, que desde pequenininho eles eram orientados para receber esse conhecimento. Que Leon Denis, que é esse daqui do livro, resumiu, chamou essas revelações todas de doutrina secreta. Por que doutrina secreta? Porque tudo que era ensinado através das revelações, elas ficavam na mão de meia dúzia de pessoas, né? Porque era um conhecimento secreto, que não podia ser passado para todo mundo. E exigia dos iniciados um compromisso muito sério, por causa dos ensinos que eram feitos, e aquilo demorava uns 40 anos, e o ensino era ministrado devagarinho, dependendo da idade do iniciado. Ele chegava pequenininho, lá naqueles tempos, começava nos primeiros ensinamentos, e a partir do momento que ele ia se desenvolvendo, então iam chegando mais conhecimentos. Às vezes não era nada escrito, era um falado para o outro, né? Era uma comunicação quase que oral. Poucos sabiam. Então a gente vai ter dois tipos de manifestação aí, como se fossem duas religiões. Uma para os iniciados, que é essa secreta, né? E para o resto da população eram mais os rituais, os cânticos, assim, mais uma
uma informação externa, né? Então eram quase que duas informações diferentes, uma concentrada na mão de meia dúzia e o resto para a população. Era uma maneira de você trabalhar muito mais a parte externa. Para esse grupo, então, é o grupo localizado. Moisés, Jesus e a doutrina espírita já trouxeram as revelações de uma maneira universal para todo mundo, já não era mais na mão de meia dúzia. Embora, né, algumas, por exemplo, os judeus, quando receberam as informações, guardaram, né, o que eles receberam, eles deveriam levar para o resto do mundo, mas mantiveram guardado. Então, Moisés, Jesus e coisas trouxeram assim, uma informação que é universal, não está mais fechada. Tá? E eu quero que vocês prestem atenção que essas revelações foram individuais, a maior parte delas. Individual, para uma única pessoa. Buda recebeu a revelação, ele recebeu, era para a pessoa. Krishna, Moisés, quando chegou os 10 mandamentos e as outras revelações, foi entregue para Moisés. Jesus, a revelação de Jesus foi feita por ele. E a doutrina espírita foi a única revelação que foi coletiva para várias pessoas. Por que coletiva? Porque Kardec, quando começou a elaborar a doutrina espírita, ele consultava várias pessoas, né? Se ele queria fazer uma pergunta sobre perdão. Então, vários lugares, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, etc., ele fazia pergunta, mandava para esses lugares e pediam que os médiuns mandassem a resposta para ele. Ele selecionava as respostas que tivessem o mesmo conteúdo e assim, devagarinho, ele foi organizando a doutrina espírita. Então, eu coloquei que ela é coletiva, porque ela teve vários autores, né? E com isso ele criou um método que é universalidade dos ensinos. Por que universalidade? Porque ele está fazendo uma pergunta para uma porção de pessoas, né? E uma porção de países, para depois selecionar. Olha o trabalho de Kardec. Sorte que o homem era pedagogo, professor, tinha livro, tinha tudo isso, né? A gente não consegue nem corrigir prova de aluno, que faz aquela confusão enorme. Olha Kardec elaborando um livro desse jeito, né? Os livros da doutrina, logicamente que Kardec estava auxiliado pela espiritualidade, senão seria uma coisa complicadíssima, né? Então, enquanto essa revelação é local, a de Jesus, Moisés, Jesus e a doutrina espírita, ela é universal. Agora, prestando atenção nessa palavra aqui. A doutrina espírita, ela é progressiva. Ela não se encerra só nos 5 livros de Kardec. O mundo vai caminhando, o mundo vai evoluindo, vão aparecendo novas dificuldades que a gente tem curiosidade até de esclarecer dentro da doutrina. Por exemplo, na época de Kardec, existia o problema de, vamos dizer, de homossexualismo, de uma porção de coisas que acontecem na nossa atualidade, clonar, tudo isso é assunto da nossa atualidade, da nossa vivência. Então, aí vem Chico Xavier nos ajudar com as informações do plano espiritual, né? Então, novos problemas ligados ao mundo superior, o mundo espiritual,
vem nos orientar através de novos reveladores. Então podemos dizer que Kardec, que Chico Xavier e todos os outros, Divaldo Franco, todos eles foram esses reveladores que trouxeram as orientações. E nós temos os médiuns, né? Assim, honestos, que trabalham dentro da doutrina, que seguem Kardec, que às vezes nos trazem informações também, né? Como a gente vai fazer como Kardec? Universalidade. Às vezes chega uma pergunta para a gente e se a resposta tiver de acordo com os princípios básicos da doutrina espírita, aquele médium foi iluminado e trouxe as informações precisas. Falou do bem, deu orientação correta, né? Para que a gente caminhasse sempre no sentido do bem. Então, as revelações continuam, né, para a gente. Por quê? Porque a humanidade está evoluindo. Muitas coisas que Jesus não pôde dizer na ocasião que ele estava aqui, a gente hoje tem uma reflexão sobre elas e precisa das respostas, das dificuldades que nós estamos vivendo. E essas respostas chegam através de uma quantidade enorme de espíritas, né, médiuns, que nos trazem essa informação e que são bastante precisas. E quando elas não eram precisas, por exemplo, quando aqui eu estou dizendo para vocês, chegava alguma informação que Kardec ficava meio em dúvida, ele fazia isso, não atrapalhava. Guarda na gaveta, vamos continuar fazendo, porque nosso trabalho nós não podemos parar, então a gente continua e depois a gente vê isso daí. E aí ele usava a revista espírita, às vezes para clarear aquilo que tinha ficado do lado, né? A mesma coisa a gente hoje em dia. Às vezes a gente tem curiosidade de alguma coisa. Ai, será que no nosso lar tem bolsinha de ouro? Guarda, põe na gaveta a pergunta, que depois a gente vai ficar sabendo o dia que alguém tiver interessado, for lá e contar para alguém. Mas tem que ser a resposta, seja assim, com universalidade e sempre ligada às coisas materiais, né? Ninguém vai se perder numa resposta que não vai ajudar ninguém. Então a coisa continua. Bom, então aqui, ó, uma outra coisa que eu quero que vocês guardem bastante. Todas essas revelações que foram chamadas de doutrina secreta, vocês vão comigo ler o que está escrito aqui, esses 10 princípios aqui, e ver se vocês conhecem, porque isso daqui é uma mensagem secreta, que durante muito tempo ficou fechado nos templos que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver se vocês descobrem, conhecem alguma coisa. A existência de um Deus único, já ouviram falar? Não tem isso. E que o homem tem uma parte espiritual, corpo, alma. E que quando ele morre, a alma continua, a matéria vai embora e a alma continua. A alma vive no mundo espiritual. Existe uma comunicação entre o mundo espiritual e o material. A lei de causa e efeito, eu estou aqui. Se eu fui bom, né, naquele livro Céu e Inferno, Kardec está vendo que existem vários tipos de felicidade e infelicidade naquele mundo espiritual. Por que será que tem gente feliz aqui e gente feliz do lado de lá e infeliz? Causa e efeito. Se eu fui bom, fico bom lá. Né? Reencarnação, viram? Já aqui. Evolução, acabei de falar. E o destino que é de todos, isso é um determinismo. O João já fez uma palestra sobre a felicidade. E para alcançar a felicidade, só tem um remedinho, só tem uma informação, né? Que já vocês, desde que puseram o pé aqui, aprenderam isso daqui. A doutrina secreta, que não era contada para ninguém,
era tudo isso daqui e ele está dentro da doutrina espírita. Por que eu estou mostrando para vocês? A gente não achar que a gente está aqui no centro aprendendo essas coisas e que a gente é diferente das outras pessoas. Tá certo? Que é só aqui que chegou essa informação, né? Como se a gente fosse privilegiado desses princípios todos fazerem parte da nossa doutrina. Como a gente insiste muito em todos esses itens aqui para o nosso comportamento, né? E tem algumas coisas, por exemplo, que estava vendo outro dia um livro da Joana de Ângeles, o que ela estava falando sobre, eu acho que era a gente ter paciência, não é? Sobre isso daí, ela tirou do Buda esses ensinamentos. Então ela trouxe dentro do livro Libertação essa releitura sobre Buda, porque Jesus não falou tudo. Jesus insistiu mais naqueles 3 pontos para você. Os outros também trouxeram informação, né? Então quando a gente fala, ai meu Deus, e aqueles lá da Índia, da China, de não sei aonde, não sei o que lá, será? Faz sim, fez parte, mas o que aconteceu? Ficou fechado na mão. Jesus se preocupou quando o governador ia mandar as informações. Quando ela fica fechada nos templos, a maior parte da população não recebe. Esses próprios iniciados do templo deturparam os ensinamentos de Jesus. Então, quando há uma deturpação, por isso que a gente não vê esses princípios aqui, não é, sendo trabalhados por toda a população, porque ainda permanece na mão de meia dúzia e não é discutido. E às vezes o próprio ensinamento foi mudando conforme a cultura daquele povo, né? Tive alguns acreditando que a própria reencarnação lá na Índia, se você fizer alguma coisa que não for dentro dos princípios, você pode reencarnar como um animal, como alguma coisa. Então houve algumas deturpações, sim. Bom, nas revelações que a gente estava vendo ali, o que importa para a gente hoje é essa aprendizagem que a doutrina espírita traz para a gente, né? A gente já viu naquele princípio, né? Que quando a gente reencarna, quando a gente morre, fica a matéria e a alma vai para o mundo espiritual. Então existe uma continuidade. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Apesar da gente morrer de medo de morrer, né? Então a gente tem que começar a encarar como uma coisa natural. Seria, por quê? Porque a gente vai retornar para onde a gente foi criado, a nossa própria pátria, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Fomos criados em espírito, então a gente está retomando para a nossa casa, retornando para o nosso lar, né? Porque esse medo da morte, porque a gente está cheia de livro que comenta sobre isso daí, até para estar preparando um pouco melhor a gente, porque todo é um determinismo, e por que é tão importante reencarnar várias vezes? Porque numa encarnação só a gente não aprende tudo que a gente tem que aprender, né? Às vezes a gente chega aqui com uma dificuldade muito grande e a gente sai com aquela dificuldade melhorada, mas não está vencida, né? E outra a gente nem mexeu ainda, porque não deu tempo. Ficou vendo tantas outras coisas que não deu tempo e a gente nem consegue mesmo, né? Então, é a nossa prática de origem, né? A condição do espírito na vida espiritual, a sua felicidade, a sua elevação, vai depender
sentir e do perceber. Cada um, e tudo isso vai ser proporcional ao seu grau de evolução. Então, se a gente estiver por aqui, estudando, praticando o bem, né? Às vezes a gente não tem nem esses conhecimentos, que às vezes eu estou falando aqui de revelação disso, a pessoa não sabe nada disso daí. Mas se ela está aqui fazendo o bem, então vamos dizer que ela já tem um sentir, o sentimento dela, às vezes é bem melhorzinho do que às vezes a gente que está aqui precisando. Ai, mas por que acontece isso? Mas por que é isso daí? Às vezes a gente quer tanto porquê e não faz nada. E tem gente que não tem tanta necessidade de tantas perguntas, mas já está sentindo, já está percebendo o que é melhor fazer, se é certo aquilo, se é bom fazer o bem. Então, já é uma pessoa que já está num grau de evolução, às vezes bem melhor do que a gente que está aqui tentando, né? Mas é uma tentativa. E é sempre bom, porque o espírita tem que se esforçar, segundo Kardec, né? A gente vai devagarinho, não consegue, mas tem o esforço atrás disso daí. Então a gente tem que observar que a sociedade espiritual carrega consigo reflexo dos hábitos a que se afeiçoa no mundo material. Então, se tudo é parecido, nós copiamos, como eles dizem que aqui é uma cópia ainda imperfeita do que tem do lado de lá, então do lado de lá tem casa? Tem. Do lado de lá tem locomoção, tem alimento, tem cidade, tem pronto-socorro? Tem tudo isso do lado de lá. Aqui é de uma maneira imperfeita. E nós somos mais materializados, temos mais matéria, coisa pesada, precisa comer para a gente ficar em pé e caminhar e trabalhar e tocar a vida. Lá, como é tudo, nós estamos falando de uma outra dimensão, de uma dimensão mais, que intensifica, mais leve, mais vaporosa, assim, mais. Então, é diferente, vamos dizer, a mudança de plano de um lado e de outro, mas tudo que tem aqui tem do lado de lá. O que a gente sente aqui, alguns sentem a mesma coisa do lado de lá. Então, o sentir de uma pessoa complicada aqui, né, é a mesma coisa de uma pessoa complicada, porque do jeito que eu estou, eu vou para o lado de lá do mesmo jeito. Se eu tenho rancor, se eu tenho raiva, isso não desaparece. Eu vou trabalhando, olha como é bom os dois lados. A gente aprende dos dois lados. Às vezes a gente precisa dessa pausa mesmo, né? Assim, tem a vida inteirinha para melhorar e tá velhinho e não conseguiu nada, né? Então melhor levar para o lado de lá, chegando do lado de lá, novas tentativas, porque do lado de lá a gente tem percepções melhores do que aqui, porque não tem essa matéria, lá é mais fácil. O que eu penso, que eu estou com raiva, aqui eu posso até esconder, mas do lado de lá, as sensações, as percepções, elas existem dos dois lados, do lado de cá e do lado de lá. Então o espírito sente fome? Sente. Tem vontade de comer? Tem. Aqueles mais materializados, que estão mais ligados à matéria. Os que caminharam mais, essas coisas ficam mais leves de você superar, né? Então, a sociedade espiritual, ela vai carregar os reflexos e os hábitos que nós temos aqui, né? E que nos atraía do lado de cá. Bom, como é que a gente... Então, a gente sabe que tem cidades, depois eu tenho até aqui para vocês verem, encontrei aqui no centro mesmo, as colônias espirituais que existem. Tem colônias lindas, né? Que assim, por exemplo, depois vocês... Vou deixar em cima da mesa.
Tipo o nosso lar, que tem aquela, parece Dubai, assim, um tipo de construção, como se fosse uma estrela de 6 pontas, os ministérios que tem nessas colônias, não é? Os ministérios que organizam aquela colônia. Não é? Então, tem o Ministério da Comunicação, da União com Deus, da Regeneração. Logo os que chegam, já estou me achando lá, né? E logo os que chegam, eles vão para a regeneração. E todo mundo chega com dificuldades, né? Então, regenerar, se adaptar àquele momento, né? E depois vão passando para o esclarecimento, as perguntas da gente. Ai, mas eu vou para onde? Vou andando, vou levitando, vou de algum aerobus, que chama, né? Aeróbus. De que jeito eu vou visitar a minha avó que mora ali do outro lado? Dependendo da evolução, a gente vai a pé não, né? Carregando pedra ainda. Ou se não, se tiver mais evoluída, né? Já só de pensar, chega lá. Tudo depende da evolução do qual a gente está passando. A gente conversa? Conversar do jeito que nós estamos conversando, uma boa parte ainda tem que conversar. Outros, através da mente. Outros projetam, né? Como se fosse um quadro, através daquela projeção, você já está dizendo tudo do que você está querendo expressar e está querendo contar. São expressões diferentes da fala. Até quero dizer para vocês que assim, aquele livro Nosso Lar é tão interessante o que acontece, né, João? Nós fizemos um curso de quase 4 anos sobre Nosso Lar. Todos os detalhes estão naquele livro, né, de como é essa organização, com detalhes. Então, se eu fosse usar mais informações, né, João, de 4 anos para resumir, não dava certo. Né? Então, eu brinquei com o João e disse assim, olha, minha mãe não estava no nosso lar, mas ela não precisava falar para a gente quando tinha que fazer coisa. Só de olhar, a gente já saía. Então já sabia trabalhar, não precisava nem falar, já passava a orientação desse jeito. Né? O tipo de alimentação que tem lá é muito diferente dos que tem aqui. Né? E até lembrando um pouquinho de Nosso Lar, eles tiveram até problema com a alimentação, porque a gente chega lá com tanta fome, né? Às vezes gosta tanto de comer chocolate, gosta disso e daquilo. A gente passa por um período de regeneração. Olha, aqui não é assim. Nós temos uma reeducação alimentar. Né? Aprender a entender. Porque a gente não tem mais estômago, tudo aquilo lá para ficar forte, precisa de proteína. Não tem nada disso daí. A gente já tem uma outra conformação de corpo. A gente tem algumas necessidades que a gente vai aprendendo, que é pelo próprio oxigênio que tem lá na atmosfera. Né? O nosso organismo vai absorvendo isso daí. Se alguém quiser tentar esse regime de absorção de oxigênio, né? É só a gente tentar entrar em contato com o nosso lar e trazer, né, para diminuir e a gente não comer tantas coisas que são gostosas. É isso. Agora, como é que a gente organiza? Através de sentimentos. Né? Que sentimentos são outros? Né? Às vezes são algumas afinidades que a gente tem de um com o outro, dos interesses. Né? Tem alguns que têm interesse em ajudar, colaborar, crescer. Tem outros que assim mesmo, tá bom, não quero saber de nada. Então, aí que a gente vai ter colônias diferentes, porque tem dificuldades diferentes. Né? Então, nós somos unidos na mesma categoria, com afinidades e laços de simpatia. Né? Tanto positiva como negativa. Às vezes eu quero algumas coisinhas que os outros não querem. Então aí a gente vai se organizando. Né?
Mas mesmo dentro de nosso lar, a gente vai encontrar gente mais evoluída e menos evoluída, para um ajudar o outro. Informação. Há vida em todo esse universo existem diferentes tipos de vida, adaptado cada um num determinado ambiente. Por exemplo, nosso ambiente é a Terra. Se tiver outros planetas parecidos com esse ambiente, possivelmente, fazendo uma relação, a gente vai ter esse tipo de ser humano habitando, e nesse momento é um planeta de provas e expiações, com esse tipo de ambiente físico que nós temos, né? Então, a literatura espírita eu coloquei aqui, ela é rica em informações sobre essas colunas. Cada uma tem uma vocação. Por exemplo, eu dei assim uma reflexão com vocês sobre o Vale dos Suicidas, né? De Ivone Pereira. A descrição dessa colônia é completamente diferente. Por quê? Porque os objetivos são da recuperação dos suicidas. É maravilhoso o livro, no sentido, não dá para entrar em detalhes, mas como as pessoas são cuidadas. É tudo com muito amor, né? Aqueles que chegam bem complicados, às vezes eles têm que ficar num determinado departamento que tem o nome de manicômio, que não tem nada a ver com o que com o que a gente aqui na Terra pensa de manicômio, com pequenos apartamentos, onde as pessoas ficam ali, elas estão estudando, vão sendo educadas, sempre está ligado ao problema da moral, né? O porquê aconteceu aquilo ali, por que as pessoas tomaram essa opção, e eles têm um grau muito grande, vão até, para quem quer sair de lá um pouco mais melhorado para enfrentar as dificuldades que vai enfrentar aqui, vão estudar. Tem até a universidade junto, primeiro tem o Vale, e as pessoas que são liberadas do Vale, elas vão para o hospital, vão para diferentes apartamentos, para departamentos, lá são os departamentos, para serem melhoradas, se preparando para a reencarnação. E eles lá continuam preocupados para os que vieram enfrentar aqui, realmente consigam trazer o conhecimento que tiveram lá. Então a gente vai para lá, a gente não fica ocioso. Duas palavras importantes, né? Trabalho e estudo, trabalho e educação, trabalho e educação. Não existe, né, ociosidade. Todos trabalham no bem, com boa vontade e estudam. Tem sempre reuniões de estudo para melhorar a nossa moral, né? Então tem colônia de reparação, tem as colônias suicidas, a de socorro, aquelas que precisam de repouso, de aprendizado, e até colônias que vão lidar com crianças. Tem até de animais também, né? Com as crianças que desencarnam prematuramente e têm necessidade de um tratamento diferenciado e distante. Então, os espíritos, né? Já nessa organização, depois de mortos, eu pus uma observação aqui, que Kardec não trouxe informação a respeito do mundo espiritual. Do que estava acontecendo? Disso que eu acabei de conversar com vocês. Como é que eles, do jeito que eles falavam, como é que eles se organizavam, se tinha lá, se tinha maca, se tinha cama, se tinha comida, o que tinha. Então, em Kardec, nós não temos informações tão claras como a gente tem hoje, né? Grande quantidade de informações do que acontece no mundo espiritual. Ele, no Laboratório do Mundo Invisível, tem um capítulo
do mundo espiritual, que ele dá algumas explicações. É como se fosse o germe das primeiras explicações. A primeira onda de informação, ela acontece em Memórias de um Suicida. Né? Foi a Ivone do Amaral Pereira, que logo menina tinha mediunidade. Isso daí nós estamos falando de uma década de 20, mais ou menos, 20, 26, né? Que ela só depois de muito tempo que ela vai publicar esse livro, né? Só, acho que 20 e tantos anos depois, só na década de 50, né, em 55, que ela tem condições de publicar esse livro, porque quando ela apresentou na federação para publicar, o presidente da federação falou assim, leva isso daí de volta, porque isso daí é de médium desequilibrado. Não é? Era Memórias de um Suicida que passou essas mensagens. Mas era tanta novidade, que o presidente achou que ela médium guarda. Então isso foi para a gaveta. E só saiu depois porque ela teve a orientação de Leon Denis, que trouxe para aqueles papéis, introduziu informações da doutrina espírita. Quando foi apresentado para o novo presidente, ele achou a obra fantástica. Por quê? Porque aí a gente já tinha as informações do nosso lar. Já em 44, Chico Xavier já trouxe tanta informação que na hora que trouxe o livro de volta, aquilo já estava todo mundo acostumado com o nosso lar. Chegou mais uma informaçãozinha e foi aceita. Tanto é que dos 10 livros mais importantes da doutrina, o primeiro é Nosso Lar, né? E tem Kardec, e tem a Memória de um Suicida, que faz parte. Então são livros importantes contando a vida no mundo espiritual com detalhes. Agora, uma parte não tem nada a ver com a doutrina. Eu sempre digo que mulher é super minuciosa para contar as coisas. Homem já é mais econômico. Então, Nosso Lar, eu falo que André Luiz é mais econômico. Não ficou contando pra gente como é que eram as casas, se tinha toalha na mesa, arranjo de cama, não fala a coisa. Agora, a Ivone, no livro Memória do Suicídio, como era a casa, como era a arquitetura, se lembrava os romanos, se lembrava colonial, ela entra em 1000 detalhes. Então, cuidado com mulher no plano espiritual, que conta tudo. Os homens são mais econômicos na hora de pegar. A gente até nota, Nosso Lar é assim, Memórias é assim. Que ela conta com vontade tudo isso daí, né? Não é um campo de ociosidade, é um mundo espiritual, não tem, como a gente achou, né, que ia ficar andando lá de um lado para o outro. Então ela vem ressignificar esse conceito de paz e amor lá em cima, que ninguém faz nada, né? Mas que é trabalho, a palavra mais importante. E estudo, reflexão para a gente crescer. Agora eu estou trazendo 2 pessoas muito legais, elas não estão sabendo, pode entrar. 2 pessoas muito importantes, as 2, vocês 2. Isso. Que têm colaborado comigo em todos os tempos sobre o mundo espiritual. Né? Então, eles trabalharam isso, os 2, eles têm participado, a Nath também participou muito do estudo do Nosso Lar e fizeram o resumo da palestra, da reflexão que eu estou dando aqui para vocês. Tá? Por isso que eu quero que os 2 estejam aqui presentes, eles não estão sabendo, porque eles não viriam. Isso. Então, é uma surpresa aqui. Eu vou ler porque vocês foram pegos de surpresa. Tá certo? Quero que vocês valorizem bastante esses. Hoje foi um dia de surpresa. Uma atrás da outra. Todos nós estamos acostumados com a nossa vida
nesse planeta. Mas é importante saber que estamos apenas de passagem, pois nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Olha, gente, que gracinha. Tudo que temos aqui é um reflexo do outro lado, nosso verdadeiro lar, de onde nós, espíritos imortais, viemos e verdadeiramente pertencemos. Olha que forte, melhor que eu. E essa encarnação é passageira. Nós não somos desse mundo, não somos esse corpo, apenas o habitamos. Quando chegarmos do outro lado, talvez teremos dificuldades, mas isso depende apenas de nós, pois tudo será consequência de nossas atitudes enquanto encarnados. Causa e efeito, não é? Faz aqui e colhe do lado de lá. Perfeito. Todo o bem que fizermos aqui, levaremos para o outro lado. E o mesmo acontece com os nossos atos ruins. O estado da alma de alguém que passou sua encarnação praticando o bem será diferente de quem não teve a mesma conduta. Nossas ações também influenciam nosso aprendizado após a desencarnação. Quanto mais praticarmos atos bons, mais fácil será continuar nossa jornada no plano espiritual, ajudando e trabalhando no bem. Nos estudos ao que mais se fala. Vamos aprendendo, vamos melhorando os nossos atos aqui, porque nós estamos levando para o lado de lá, para colher coisas boas ou negativas, não é isso? E assim viveremos por milhões de anos aprendendo no plano espiritual e voltando para colocar em prática, até que um dia deixemos o homem velho e nos tornamos espíritos perfeitos. E tudo isso é só uma pequena parcela do amor do Pai a nós, teus filhos. Não é? Vamos bater palma para ele, não? Hoje eu estou dando as minhas palmas para esses dois meninos aqui, que já são espíritos preparados, assim, dentro da evolução, dentro da idade, para colaborar com o plano material, que nós precisamos desses meninos, e chegando do lado de lá do mesmo jeito. Obrigada, desculpa pelo susto. Bem? Então, pode ir. E depois vai ficar só o número 5, é só uma reflexão para a gente se preparar para o nosso retorno. Isso é para mim. Né? Chegando de lá, vamos encontrar. Espero encontrar, né? Aqueles que nos aguardam de qualquer jeito. Mesmo que eu sair daqui desbirolhada completamente, vai estar no plano espiritual, nós nunca estamos sozinhos. Tem equipe que espera, que acolhe o nosso desencarne. Tem o nosso anjo da guarda. Alguém está lá. Pode ser que eu, né, que chegue meio perturbada, né? Tem aquele período que a gente fica aí mais perturbada, a gente não perceba a presença. Mas eu estou me sentindo mais forte quando eu lembro isso daí. Ninguém está desamparado. Tem espíritos prontos para nos receber, mas é preciso que eu faça a minha parte aqui para depois de passar desse sono, desse período de perturbação, que é um período natural de mudança de um lado para o outro, de lá para cá também tem o período de perturbação, a gente possa estar preparado para estar vivenciando, então,
melhores propósitos para essa mudança no trabalho do bem. Então a gente tem que trabalhar lá e trabalhar aqui, trabalhar lá e trabalhar aqui. Né? Se a gente estiver folgando um pouco, tomar cuidado, porque vai ter que trabalhar bastante do lado de lá. Bom? Então, sem palmas. Uma boa. Alguém quiser dar uma olhadinha, para que colônia quiser ir, estou dizendo que eu vou para o Bebedouro. É conhecido, tem Macaúva, tem tudo isso, mas aqui tem colônias que tem mais coisas.